será projetado aqui em nosso telão, igreja, a série que queremos compartilhar com você, igreja, a partir deste primeiro domingo de setembro. Na última sexta-feira, há pelo menos 160 anos, o presbiterianismo brasileiro comemora o Dia do Pastor, que foi o dia da ordenação de José Manuel da Conceição. A história, biografia bastante curiosa e inspiradora. José Manuel da Conceição, quando cristão, era um católico, depois tornou-se padre e durante alguns anos, pelo menos por 15 anos, fora padre na tradição católica romana. E a sua biografia dá conta de algo bastante curioso. Ele era chamado de padre protestante, por conta do seu apreço especial pela pregação das Escrituras. E durante muito tempo, andando por vários lugares, várias cidades, várias paróquias no interior do estado de São Paulo, depois de um tempo, influenciado pela fé evangélica, deixou os seus compromissos católicos romanos e tornou-se então o primeiro padre ou primeiro pastor ordenado no Brasil na fé evangélica. Então, daí o dia 2 de setembro ser o dia do pastor na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E sob esta data, essa marca da última sexta-feira, dia 2 de setembro, tocado no meu coração, eu quero compartilhar com vocês pelos próximos 4 domingos, permitindo Deus, um tema que certamente versará sobre o que é ser pastor, o que é essa expressão, por exemplo, que eu coloco aí de forma simbólica, uma interrogação para a gente pensar um pouco mais na Escritura, o que vem a ser pastor. Será mesmo que há uma proibição de Deus na Escritura para a gente jamais tocar no ungido de Deus? Será que nós, igreja, irmãos e irmãs, não temos durante algum tempo ouvido por aí, no Brasil afora, tantas milhares e milhares de igrejas evangélicas, centenas de milhares de pastores, desculpa aqui a expressão figurada, tantas vezes carteirada de pastor, em nome dessa frase bíblica, aliás, várias vezes vai aparecer a expressão no Antigo Testamento, não toqueis no ungido de Deus. O que é, na verdade, ser o ungido de Deus? O que é ser o ungido de Deus? O que a Escritura Sagrada fala sobre isso? Eu convido você, então, a refletir comigo a partir de agora e nesses próximos 4 domingos sobre esse tema. Então, abra comigo lá o texto. Não está passando aqui já. Pode passar, por favor. Ou é aí que não está passando? 1 de Samuel, capítulo de número 9, eu vou ler o verso 16 e, na sequência, no capítulo 10, o verso de número 1. Primeiro o livro do profeta Samuel, já lido nessa noite aqui, lá no começo, no capítulo 1, agora nós vamos lá para o capítulo de número 9. Isso, 1 Samuel, capítulo 9, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: amanhã a estas horas enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você, aí vem a expressão, o qual você ungirá por príncipe. Aí no caso, mais tarde a gente vai saber, será o primeiro rei de Israel. A expressão de ungir com óleo, no capítulo 10, será assim que será feita a unção sobre Saul. Depois, muito tempo, essa prática será repetida. Não começa com o rei, começa com o primeiro sacerdote que a Bíblia descreve, lá em Êxodo, quando, por exemplo, Arão com a sua família, os levitas, foram separados por Deus, ungidos com óleo e iniciando ali o seu ministério de cuidar do templo, conduzir o povo na adoração do Senhor, na purificação por conta de seus pecados. Então começa com os sacerdotes, começa com os levitas, vai se estender também sobre alguns profetas, sobre líderes, Josué, por exemplo, depois, mais tarde, os reis, Jesus, apóstolos e depois a expressão que está em nosso telão,
o presbitério fará uso também dessa expressão bíblica e sobre seus pastores vocacionados com mãos estendidas, orando por sua vocação e pela bênção, pela unção, para que exerçam o ministério pastoral. Tá? Então vem dessa tradição a expressão que agora estamos lendo, quando Deus fala com o profeta Samuel. É assim que você vai fazer, Samuel. Então, de novo, o verso 16. Então, amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Agora no capítulo 10, na sequência, verso 1. Samuel pegou um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe do seu povo. Amém? Fechemos nossos olhos, oremos ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, com a tua palavra lida, nos prostramos diante da tua glória, submissos ao agir do teu Santo Espírito, no poder da tua santa palavra. Queremos receber, ó Deus, a palavra do Senhor. Cremos, ó Deus, que é alimento para a nossa alma, é instrução, ó Deus, para a nossa mente, e é poderosa, Pai, capaz de mudar aquilo que precisa ser mudado em nós. Que ela, na ação do teu Santo Espírito, ó Pai, seja nesta noite fonte rica de bênçãos e de inspiração. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vocação pastoral, o percurso entre as mãos de Deus e as mãos do presbitério. Ah, como esse percurso é longo. É um percurso longo. E eu quero, pode passar o próximo slide, eu quero começar usando esta informação que aconteceu no último dia 31, acho que quarta-feira. Problemas técnicos, mas já resolvem-se. Próximo slide. Bom, enquanto a gente resolve o problema do telão, na última quarta-feira, em Goiânia, aliás, foi em Goiânia, na capital do estado de Goiás, que eu comecei o meu ministério, lá em 1999, fui pastor por 3 anos lá. Goiânia, durante muito tempo, foi considerada a cidade com o maior número, proporcionalmente falando, o maior número de evangélicos do Brasil, a cidade do Brasil. Depois passou a ser Londrina, não pelo tamanho da cidade, mas pela proporcionalidade. Então, Goiânia, de fato, é uma terra com bastante igreja evangélica, muitas comunidades, várias composições que o Brasil conheceu, o Brasil conhece. Então, de fato, algo extraordinário acontece ali durante muito tempo, ali em Goiânia. Quando eu fui pastor lá em 1999, conheci alguns pastores da Assembleia de Deus, que lá naquele tempo a Assembleia de Deus tinha em torno de 40 mil membros só na capital de Goiás, só em Goiânia. Então, de fato, uma cidade bastante evangelizada, vamos dizer assim. Na última quarta-feira, dia 31, não sei se foi quarta-feira, não estou me recordando, mas foi no dia 31, numa igreja evangélica, nas dependências da igreja evangélica, no intervalo de um culto, duas pessoas saíram ali nos corredores e foram até o banheiro. Aconteceu esse episódio que, infelizmente, a mídia acabou divulgando, né? Um irmão da igreja atirou no outro irmão por conta de política, um reagindo ao outro por conta de uma decisão pastoral, ainda que naquela igreja é uma congregação cristã no Brasil. Não se usa a expressão pastor, mas usa a expressão bíblica também de ancião, ou seja, independente da sigla, aliás, do nome que se dê, é o líder espiritual da igreja. E naquela denominação tomou-se a decisão de orientar todos os seus fiéis no Brasil inteiro acerca de em quem votar. E só para ativar aí a sua reflexão, será mesmo que na Escritura Bíblica nós temos essa autoridade? Próximo slide, pode passar. Deu certo agora, Jefferson? Pode passar. Tem aí uma questão para a gente perguntar. Até onde vai a autoridade de um pastor? Quais são as funções que a Escritura diz com tanta clareza, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento? Quais são as funções que designam ou que caracterizam a função de um pastor?
né? Quando Deus chama na Escritura e unge, separa homens e mulheres, a questão que se pergunta é, né, onde está essa autoridade? Qual é o dever que um pastor deve ter para com... Aí, obrigado. Até onde vai a autoridade de um pastor? Pode passar o próximo, já sem nos demorar. Como se destitui a vocação de um pastor? É possível, biblicamente, destituir a vocação de um pastor por conta de, por exemplo, falta de decoro com o seu chamado espiritual? O que a Escritura diz sobre isso? Como se destitui, por exemplo, né, um pastor que perdeu completamente o decoro de sua vocação? Por isso, irmãos e irmãs, o desafio para vocês nessa noite é: vamos passear pela Escritura, como diz na minha terra, tintim por tintim. Ih, pastor, vai demorar. Vou dizer para você, vai demorar. Vai demorar. Até meia-noite a gente termina, se Deus quiser, esse culto. Próximo slide, pode passar. Eu quero chamar então a sua atenção, né, para a gente pensar. O que a Bíblia fala sobre ungido de Deus? Uma tarefa para você, de repente, anotar e ficar durante a semana estudando e meditando sobre esse tema, para que, quem sabe, domingo que vem, na outra mensagem sobre isso, você me aborde no corredor, ou me mande mensagem e fala: pastor, eu descobri uma outra expressão bíblica sobre unção que o senhor não falou na mensagem. Mas o desafio para você é: toda vez que você encontrar na Escritura Sagrada, Antigo e Novo Testamentos, sobre a unção, ela vai preceder uma preposição, o próprio nome já diz, uma preposição que vai indicar o quê? Deus, toda vez, sem exceção, que chamou homens e mulheres, os vocacionou para uma tarefa. Então aqui o primeiro mito que a gente vai desconstruir, ou seja, quebrar isso e jogar fora porque não tem base bíblica, é: pastor não é título. Por exemplo, título é reverendo. Você pode até dizer, reverendo, que eu até nem gosto muito da expressão porque me parece pesada. Mas biblicamente, pastor está ligado a uma função, a uma tarefa. E essa tarefa está claramente cristalina na Escritura Sagrada. Por isso, irmãos e irmãs, quando um pastor, quando uma pastora perde completamente a noção do seu chamado e da sua vocação, automaticamente ele perde a sua autoridade de cuidar do rebanho do Senhor. Ainda que mantenha a estola, ainda que mantenha o título, ainda que mantenha eclesiasticamente, ou seja, a autoridade que eu vou chamar aqui de presbitério, ainda que ele mantenha o seu título de pastor, mas aí torna-se apenas um profissional da religião, com, desculpe aqui a expressão pesada até. Mas vamos lá para a expressão bíblica. O que é ser ungido de Deus? Abra comigo Levítico, capítulo 8, verso 12. Lá no nascedouro da expressão ungido de Deus. Levítico, capítulo de número 8, verso de número 12. Levítico 8. Você encontrou, igreja? Amém? Eu vou ler também o verso primeiro. Então veja a instrução que Deus passa para Moisés, o grande líder, que daqui a pouco iria construir o tabernáculo, que seria um protótipo do que nós temos hoje como igreja. Então, o líder máximo que vai conduzir aquele povo à saída do Egito, e depois durante 40 anos no Egito, aliás, no deserto, até chegar na terra da promessa. Aquele é o líder. Então Deus diz assim para Moisés, com todos os detalhes. Verso 1, o Senhor disse a Moisés. Verso 2, portanto, olha aí a vocação. Então, irmãos e irmãs, Deus chama homens, mulheres, dá nome, olha, é você que eu escolhi, é você que eu escolhi, é o Antônio, é o Pedro, é a Maria. Ou seja, Deus escolhe pessoas e mostra para outras pessoas quem são os seus escolhidos. E depois de escolhidos, ele dá ordem. Então, verso 2, levarão os filhos dele as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e os cestos dos pães sem fermento. Até aí. Agora lá no verso de número 10. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o consagrou.
E no verso 12, depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Então aí a expressão é Machá El Kadosh. Machá El Kadosh. Machá é o óleo da unção que vai ser derramado. E também Kadosh é consagrado para servir a Deus. Escute bem, igreja, servir a Deus. Então, unção não é título, unção é óleo. É as mãos da igreja que abençoam, são as mãos do presbitério, ouvindo o chamado de Deus sobre um homem e uma mulher prostrado no altar, de forma testemunhal, para todos que possam ver e ouvir. Põe as mãos sobre a cabeça, unge-os, e então diz: vá e cuide do rebanho do Senhor. Cuide do rebanho do Senhor. É assim que nasce uma vocação pastoral. Nasce por apenas um propósito, não há dois, há apenas um propósito. Deus só chama pastor para um propósito. Qual é o propósito, igreja? Deus quer cuidar porque fez a promessa e há de cumprir porque Deus é fiel. Deus vai cuidar de todas as suas ovelhas espalhadas por esse mundo afora em todos os tempos, passado, presente e será assim no futuro. Então a única razão pela qual Deus chama homens e mulheres, porque Ele quer cuidar do seu rebanho. Ele quer pastorear as suas ovelhas. E para fazê-lo, Ele chama, unge, dá autoridade e envia. A próxima pergunta é obrigatória. E quando o pastor deixa de cuidar do rebanho, o que se faz? A resposta, a própria Escritura também nos dá. Quem são os ungidos de Deus? Eu vou destacar aqui apenas 3 direções para a gente pensar. Poderíamos fazer uma semana de estudo sobre esse tema. Quem são os ungidos de Deus? O primeiro deles, lá, depois você pode conferir em casa. O ungido de Deus são os sacerdotes. Biblicamente, em Êxodo 29, aqueles que foram consagrados, ungidos e consagrados para cuidar do templo, das coisas santas do Senhor, das ovelhas do Senhor. E o povo também é consagrado. Então aqui, Everton, cai por terra aquela ideia de que quem é abençoado é apenas o pastor, então você vai até ele para que ele possa te abençoar. Irmãos e irmãs, em nome de Jesus, nenhum pastor abençoa ninguém. Quem abençoa é Pai, Filho e Espírito Santo. Nossas mãos são apenas instrumentos para invocar a bênção que não é nossa, mas é de Pai, Filho e Espírito Santo. O povo também é abençoado, o povo também é ungido. Então, desculpa a expressão, sem essa de dar carteirada na igreja, porque eu sou ungido de Deus, da mesma forma que o pastor é ungido de Deus, a igreja também é, amém, irmãos? A igreja também é ungida de Deus. Quer um exemplo? Abra comigo, Números. Por favor, queria que você encontrasse esse texto. Números, capítulo 22. Números, capítulo 22. Eu tenho certeza que você conhece o texto, mas se não, fique atento a esse trecho bastante curioso da Escritura. Números, capítulo 22. O povo estava em caminhada, muito próximo já de chegar na terra da promessa. Chega próximo ali de Jerusalém, numa terra chamada de uma terra de Moabe. Poucos quilômetros até chegar na terra da promessa. E os moradores de Moabe, com medo e ouvindo os testemunhos das conquistas que aquele povo estava tendo, com medo, mandam uma comitiva até Balaque. E fala: olha, leva o dinheiro para pagar aquele homem que é um profissional da religião. Depois você lê todo o texto, você vai compreender o que eu estou falando agora. Ele é um profissional da religião, manda lá porque eu quero amaldiçoar esse povo. Porque o que esse povo está fazendo por aí, vai que faça o mesmo aqui. Então ele pega muito dinheiro, manda uma comitiva até Balaque e fala: encomenda o serviço, paga por ele, Marcial, mas eu quero que esse povo seja amaldiçoado. Então não está falando de pastor, não está falando de sacerdote, mas está falando do povo. Veja a resposta
que Balaque, durante a noite, numa oração, vai ouvir de Deus. Verso 11. Você está em Números 22? Verso 11. Eis que o povo saiu do Egito e cobre toda a face da terra. Vem agora e amaldiçoa este povo. Portanto, veja aí, igreja, o povo, não um pastor, não um sacerdote, mas o povo. Talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo daqui. Verso 12. Então Deus disse assim para Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo. Sabe por quê? Esse povo você não pode abençoar, amaldiçoar, porque esse povo é meu, esse povo é abençoado. Amém, irmãos? Esse povo é abençoado. Esse povo é meu. Esse é o meu rebanho. Eu cuido do meu rebanho. Por isso eu levanto pastores, dizia Deus. Diz Deus para nós nessa noite, né? Eu cuido do meu rebanho. Há uma outra expressão que nós podemos dizer. Atos capítulo 20, um dos meus preferidos. Abra comigo, Atos capítulo 20, verso 28. Atos capítulo 20, verso 28. Atos 20, verso 28. Aqui, presbíteros, presbíteras, palavra para nós. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, pastores, presbíteros, para pastorearem a igreja de Deus, a qual a igreja, que é a igreja, ele o quê? Comprou com o seu próprio sangue. Amém? A igreja é do Senhor. O povo é do Senhor. O rebanho é do Senhor. Oscar Ferli, Jorge Bertolazzi Stella, pastor na primeira igreja de São Paulo durante vários anos, numa das mensagens históricas pregadas numa formatura do seminário, que levou como título a seguinte frase: o pastor é do rebanho, mas o rebanho não é do pastor. A maior tentação que um pastor tem é achar que o rebanho é dele. O rebanho não é do pastor, a ovelha não é do pastor, a igreja não é do pastor. Nós somos chamados, vocacionados, ungidos por Deus para cuidar de ovelhas que não são nossas. Nós sequer abençoamos o rebanho do Senhor. Porque quem abençoa, repetindo, é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, irmãos e irmãs, da mesma forma que Deus vocaciona homens e mulheres, ouça bem, Deus também, biblicamente, desvocaciona. E eu quero que você tome autonomia dessa palavra, porque você pode conferir na Escritura. Não sou eu quem está dizendo. E Saul é o caso emblemático de que Deus desvocaciona homens e mulheres. Deus desvocaciona homens e mulheres. Pastores que não têm decoro espiritual na sua vida pessoal, no seu ministério, esses pastores, ainda que mantenham os seus títulos, foram desvocacionados por Deus. E muitos agem apenas com habilidade profissional, mas não são mais pastores. Não tem mais autoridade espiritual. E pelos frutos, disse Jesus, você conhece a árvore. Até uma criança compreende a frase feita de Jesus. Deus guarda os verdadeiros ungidos. Deus guarda. Salmo 18, abra comigo. Salmo 18. Salmo 18, eu vou ler alguns versículos. Salmo de Davi, verso 19, aparece a expressão que, no momento bastante inspiradora para nós, sobre sinais do cuidado de Deus, sobre os seus ungidos, sobre os seus eleitos. Verso 19, Salmo 18, verso 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim.
Há um outro salmo que fala: agrada-te do Senhor, e Ele o quê? Satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor significa, olha, cumpra os seus preceitos, tenha no seu coração a chama do Espírito Santo, na sua mente, claro sinal de que você é do Senhor, que o pecado é uma afronta a Deus e também faz mal à sua vida espiritual, então você não precisa esperar ser denunciado. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então aqui Davi está nos dizendo nessa noite, olha, livrou-me porque Ele se agradou de mim, verso 19. Verso 20, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, ou seja, sendo justo, Deus é justo com você. Recompensou-me conforme a pureza, olha aqui, das minhas mãos. Pureza das minhas mãos, pastores que abençoam ou que invocam, pureza das minhas mãos. Verso 21, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me afastei perversamente do meu Deus. 22, porque todos os seus juízos estão diante de mim, não rejeitei os seus preceitos. E para terminar, também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade e do pecado. Esses são os ungidos que Deus guarda. Esses são os ungidos que Deus não aceita ninguém colocar a mão sobre eles, porque eles são joias preciosas para o Senhor. São separados com autoridade, e os seus rastros, os seus sinais pastorais ao longo de décadas vão mostrando, porque vão se acumulando. Hoje, parece que a regra é exatamente ser o contrário. Quanto mais mau testemunho, mais lotada está a igreja. Parece que é uma provocação. Pastores que roubam, desculpa a igreja, pastores que estupram, inclusive essa semana de novo. Pastores que adulteram, pastores que estão presos, pastores que andam armados. Até quando, irmãos? Chega! São profissionais, não são mais ungidos de Deus, não são. Chega, basta. Precisamos voltar à Escritura, porque só ela poderá dar clareza ao rebanho do Senhor. Precisamos dela, irmãos. Chega de ficar apenas ouvindo pastores e pastoras e essas carteiradas: eu sou ungido de Deus. Quem é ungido de Deus não precisa dizer que é. Como dizia Voltaire, uma atitude ou um testemunho fala mais do que 1000 palavras. É assim que a Escritura diz. É assim que nós cremos. Qual a diferença da unção pastoral? Será que há diferença entre unção pastoral? No ritual, não, igreja. O ritual é igual. O mesmo ritual que ungiu o José, ungiu o Antônio, o Pedro, o pastor Amós foi pastor nessa igreja, o pastor Jaime, o pastor Adilson. É o mesmo ritual. A diferença está no chamado de Deus. Porque a palavra vocação é a emissão de voz. Ou Miriam, você ouviu? Pois não, pastor. Então é um chamado, você ouve, você identifica, é você mesmo que o Senhor está chamando. Percebe? Então vocação é isso. Há diferença entre a vocação de Saul e a vocação de Davi? Não há diferença. O mesmo Deus, dona Vilma, que chamou Saul, mais tarde chamou também a Davi. Da mesma forma que ungiu Saul, também ungiu Davi. A diferença é que essa vocação encontrou lugar diferente no coração de um e de outro. Por exemplo, pastores correm o risco de pecar como qualquer outro crente. Davi pecou. E pecou feio. Mas Deus não retirou a autoridade espiritual sobre ele, ainda que tenha punido severamente. Mas quando ele cometeu um pecado, vamos ver a diferença? Quando Davi cometeu um pecado, qual foi a atitude dele? Quando ele foi lembrado: olha, pastor, o senhor está em pecado.
O que fez Davi? Abra comigo, 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12, era o pecado de Davi com Batseba. Deus levanta o profeta Natã e vai até a casa do poderoso rei Davi. Hoje seria do pastor, do poderoso pastor fulano. Já sabiam do adultério dele. Aspas, enquanto você encontra a escritura. Eu recebi na igreja de Jesus, quando eu era pastor no Jabaquara, uma ovelha que vinha de uma outra igreja e ela dizia: pastor, eu vim para essa igreja por recomendação, mas saí da igreja onde eu fui batizada porque aconteceu algo que me deixou bastante triste, pela imaturidade da comunidade. O que foi? Quase falei o nome dela aqui. O que foi, irmã? Olha, o pastor tinha um caso já de quase 2 anos, extraconjugal, com uma ovelha da igreja. E aí quando ele foi descoberto, sabe o que ele fez? Ele disse que o Satanás deu uma rasteira nele, por 2 anos, deu uma rasteira nele. E aí quando ele foi descoberto, convocou a igreja para um santo jejum. E a igreja começou a jejuar, para Deus restaurar o ministério do pastor. É isso que dá a igreja sem Bíblia, que confia nesses ungidos de Deus. Bom, Deus fez o quê com Samuel? Aliás, com o profeta Natã. Vai lá na casa do meu ungido. Vai lá, Marcial, na casa do meu ungido. Eu quero ter um dedinho de prosa com ele. E aí o profeta vai lá. O profeta Natã chega na casa do poderoso rei Davi. Verso 7, 2 Samuel capítulo 12, verso 7. Então disse Natã para Davi: esse homem, primeiro ele conta a história que você conhece bem. Um homem que tinha 1000 ovelhas, outro que tinha apenas uma. Aquele que tinha 1000 ovelhas, uma ovelha dele, a única ovelha, pulou o pasto do outro. Um que já tinha 1000 ovelhas, a única ovelha do outro pasto pulou para o lado de cá. E aquele que era dono, o fazendeiro que era dono de 1000 ovelhas, pegou aquela, matou e comeu. Qual é a pena que esse homem merece? Davi, quando o pecado é do outro, você fica bravo, né? Merece a morte. Pois bem, aí o profeta fala: esse homem é você. É isso, verso 7. Então Natã disse a Davi: esse homem é você, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, aspas, eu o ungi rei sobre Israel e eu o livrei das mãos de Saul. Verso 9, porque então você desprezou a palavra do Senhor, dizendo o que era mal aos olhos dele. Com a espada você matou Urias, o Heteu, enfim, você conhece o texto. Depois do verso 13, para terminar. Então Davi disse assim para Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, mas vai puni-lo. A diferença, quando ele é denunciado, ele reconhece o seu pecado, ele fala assim: eu pequei. E o que fez Saul quando foi denunciado? O que fez Saul? Volte lá para o capítulo 1 de Samuel, aliás, capítulo 13, volte para o livro anterior, Samuel capítulo 13. No capítulo 13, vamos ver a diferença de coração. Ambos pastores, Davi pastor, Saul pastor. Um pecou, o outro também pecou. Qual foi a diferença? Davi reconhece, inclusive o Salmo 32, Salmo 51, belíssimos salmos compondo, de fato, a confissão de Davi, se reconhecendo como um pecador. E foi perdoado por Deus, tanto que a Escritura vai dizer, por vários momentos, Davi foi o rei segundo o coração do Pai. Bom, Saul, no capítulo 13 de 1 Samuel, eu vou ler para você o verso 11 e o verso 12. Verso 11. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu, presta atenção: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham me ajudado em Miquimás, eu disse comigo mesmo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e eu ainda não busquei a face do Senhor. Na cara dele ele fala assim: olha, eu não estou orando, assim, eu ainda não perguntei a resposta do Senhor sobre isso daqui. Ou seja, eu fui por conta própria. E assim, ele diz no próprio final do versículo, né? Assim, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci um holocausto para o Senhor. O que isso quer dizer?
Saul não era sacerdote, ele não era levita, ele era o rei, mas ele não tinha autorização para entrar no Santo dos Santos. Ele não era ungido para aquela função, ele foi ungido para ser rei. Então, forçado pelas circunstâncias, você pode descumprir o mandado do Senhor. E quando você é denunciado, você faz o quê? Você culpa todo mundo menos você. Então essa é a diferença entre Saul e Davi. Quando Davi foi tocado na sua consciência acerca do seu pecado, ele, sim, eu pequei, eu reconheço. Tende misericórdia, Senhor. Quando Saul passa pela mesma situação, o que ele faz? Não, mas olha, a culpa não é minha. O povo começou a se espalhar e aconteceu isso e aquilo outro. Então, forçado pelas circunstâncias, eu fui lá no altar e ofereci um sacrifício ao Senhor. Sabe o que diz o profeta a ele? Para o teu lugar, Deus já escolheu outro. Onde está isso, pastor? Verso 14, você pode conferir comigo. Mas agora o seu reino não subsistirá. O Senhor buscou para si um outro rei, segundo o quê? Segundo o seu coração. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Essa é a clara prova bíblica de que o mesmo Deus que vocaciona, ele desvocaciona. Agora, o que é curioso é que Saul continuará rei. Presbítero Geraldo. Saul continuará rei. E esse é o mal da igreja. Muitos pastores, preste atenção no que eu vou dizer para você, igreja. Muitos pastores que Deus já desvocacionou, continuam cuidando de igreja. Por isso os estragos. O estrago que Saul, desvocacionado por Deus, fará sobre o povo será extraordinariamente horrível. Por quê? Porque ele manteve a estola de rei, ele manteve as vestes reais, ele manteve a empáfia de dar carteirada no povo, e vai terminar de mal a pior, inclusive consultando uma feiticeira, se disfarçando, inclusive dizendo claramente, Deus não fala mais comigo. Isso está escrito no texto, igreja. Deus não fala mais comigo. Então, se Deus não fala comigo, eu vou consultar então as feiticeiras. Mas rei eu vou continuar sendo. Esse é o problema do nosso tempo. Por isso, irmãos e irmãs, o mesmo Deus que vocaciona, unge, ele também desvocaciona. Igreja, fique atento aos pastores que Deus tem desvocacionado. Pelos seus frutos você os conhecerá. Pelos seus frutos você os conhecerá. Vamos terminar. Quando a estola, e esse é o momento final dessa reflexão, quando a estola sacerdotal, Carlos Ferno, fala mais alto do que a unção do Espírito Santo. Há muito pastor com título de pastor que fala muito mais alto do que o Espírito Santo. E é difícil para a igreja reconhecer essa voz. Às vezes ela prefere ouvir a voz de homens do que a voz do Espírito Santo. E ela sofre com isso. Ela terá de administrar as consequências desses ouvidos moucos que preferem ouvir homens e não a Escritura e não o Espírito Santo. Vamos terminar? Onde está a Escritura, pastor? Onde está o texto onde Davi, aliás, onde Saul claramente vai agir mais em nome do poder da sua estola do que do Espírito Santo? Abra lá no finalzinho do livro, capítulo 28 do primeiro livro, vamos terminar. No primeiro livro, igreja, no capítulo 28, 1 Samuel, capítulo 28, é daí que eu estou tirando a expressão onde a estola ou as vestes reais falam mais forte do que o Espírito Santo, porque veja o que está no texto, 1 Samuel 28, verso 6. Saul consultou o Senhor
Só é importante dizer, viu? Lá no capítulo 13, ele já havia sido, o presbítero Marcos, desvocacionado. Lá no capítulo 13 do livro. Para o teu lugar, Deus já escolheu outro. Só que ele continua rei. Ele continua com a tese de que estava cuidando do rebanho. Sempre fazendo o contrário do que Deus mandava, mas continuava rei. E no capítulo 28, os sinais já tinham sido todos dados. Ele não é mais rei, ele não é mais rei. Ele está destruindo o povo, está amaldiçoando o povo. Ele não é mais rei, mas o povo continuava a obedecer. Afinal de contas, ele tinha uma estola sacerdotal, aliás, uma estola real, vestes reais. Verso 6, Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Está claro aí na Escritura, você pode conferir de novo. Verso 6, Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos, procure uma mulher que seja o quê? Médium. Está simplesmente louco, doido pelo poder. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ninguém me tira. Verso 8. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse, peço que você adivinhe para mim pela necromancia. Olha o estado deplorável em que chega um homem que acha que é pastor. Começou como pastor, presbítero Lídia, mas não termina como pastor. Termina como um profissional da religião, inclusive mau profissional. Verso 15. Samuel perguntou a Saul. Aí, claro, os espíritas, com todo respeito a essa religião, amam esse texto. Porque diz então que a Bíblia ensina você a consultar os espíritos mortos, né? Bom, não esqueça que lá em Números, Deus usou até uma mula para falar com Balaque, por 3 vezes. E quando você vai estudar esse texto, até mesmo ali na necromancia, até no espírito de um morto, Deus vai exortar Saul. Porque é isso que vai acontecer. Verso 15. Samuel perguntou a Saul, por que você foi me perturbar, fazendo-me subir? Então Saul disse, olha só, é que estou muito angustiado porque os filisteus guerreiam contra mim. E olha só de novo pela segunda vez, Deus se afastou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso chamei para você vir e revele o que eu devo fazer. Verso 16, então Samuel disse, por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Ou seja, ele não anda mais com você. Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim, rasgou das suas mãos o reino e o deu a outro que é o que? Davi. Ou seja, precisou de um espírito de um morto dizer, olha, você não é mais pastor. Você não é mais pastor. Você não é mais ungido de Deus. Porque Deus cumpriu a sua palavra no capítulo 13. Por teu lugar, ele já escolheu outro, Carlos. Já escolheu outro, inclusive já está ministrando. Por isso, irmãos e irmãs, vou terminar aqui. Quem cuida dos ungidos de Deus é o próprio Deus. E quando ele deixa de cuidar, ele tem razão, Magda, para isso. E quando ele deixa de cuidar, esses ex-ungidos terminam da forma que nós já conhecemos. Por isso, irmãos e irmãs, nesse último mês de setembro, estejamos atentos, porque milhares deles, por muitos interesses, sobretudo políticos e econômicos, estão dando carteirada no rebanho do Senhor. Vou terminar aqui. A nossa igreja presbiteriana independente do Brasil teve, no estado de São Paulo, por 30 anos um deputado federal, aliás, deputado estadual, Vaz de Lima. Ele nunca ocupou nenhum dos mais de 500 púlpitos da nossa denominação. Nunca. Nunca fez campanha em 30 anos de vida pública dentro das nossas igrejas. Porque, irmãos e irmãs, termino aqui,
púlpito se prega a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo na tua presença. Obrigado por tua palavra. E obrigado, Pai, porque ela, somente ela, no poder do teu Santo Espírito, é quem pode nos instruir. Permita, ó Pai, que nesse tempo de reflexão na tua palavra, possamos, ó Deus, voltar a ela, tirar as nossas dúvidas, voltar, ó Pai, a redescobrir que a unção, ó Pai, não é título, mas é função gloriosa das tuas mãos sobre homens e mulheres, exclusivamente, única e exclusivamente, para cuidarem do seu rebanho. Vimos essa noite, ó Pai, e nós cremos porque podemos conferir na tua palavra. Sabemos que tu vocacionas, mas não abre mão, Senhor, dos vocacionados, da sua fidelidade, justiça, retidão. Cremos, Senhor, que os mesmos que são vocacionados, quando perdem o decoro da sua fé, do seu ministério, são também desvocacionados. Livra, Senhor, em nome de Jesus, o teu santo rebanho desses maus pastores e desses desvocacionados, porque nós, como povo, como igreja, também somos ungidos do Senhor. Prepara o nosso coração, ó Pai, para esta hora de comunhão da mesa do Senhor, para que possamos fortalecer a nossa fé como igreja, como corpo de Cristo, sabedora, ó Pai, de que é a tua palavra e nela, Senhor, que nós encontramos fonte única e exclusiva para a nossa fé. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.